A obra estava planejada há meses, só que ninguém sabia de nada. Ridículo! Arthur tomou um gole d'água. A coisa ia se resolver. Ninguém queria aquele desvio. O conselho estava completamente sem razão. A coisa ia se resolver, pensou ele. Mas que ressaca terrível! Olhou-se no espelho do armário, pôs a língua para fora. Amarelo, pensou. A palavra amarelo vagou por sua mente, procurando algo com o que se associar. 15 segundos depois, Arthur estava fora da casa, deitado no chão, na frente de um trator grande e amarelo que avançava por cima de seu jardim. O Sr. L. Prosser era, como dizem, apenas humano. Em outras palavras, era uma forma de vida bípede baseada em carbono e descendente de primatas. Para ser mais específico, ele tinha 40 anos, era gordo e desleixado e trabalhava no conselho municipal. Curiosamente, embora ele desconhecesse este fato, era também descendente direto, pela linhagem masculina, de Gengis Khan. Embora a sucessão de gerações e a mestiçagem houvessem misturado de tal modo sua carga genética que ele não possuía nenhuma característica mongol, e os únicos vestígios daquele majestoso ancestral que restavam no Sr. L. Prosser eram uma barriga pronunciada e uma predileção por chapeuzinhos de pele. Ele não era, em absoluto, um grande guerreiro. Na verdade, era um homem nervoso e preocupado. Naquele dia, estava particularmente nervoso e preocupado porque tivera um problema sério com seu trabalho, que consistia em retirar a casa de Arthur Dent do caminho antes do final da tarde. Desista, senhor Dente. O senhor sabe que é uma causa perdida. O senhor não vai conseguir ficar deitado na frente do trator o resto da vida. Tentou assumir um olhar feroz, mas seus olhos não eram capazes disso. Deitado na lama, Arthur respondeu: "Está bem, vamos ver quem é mais chato", Infelizmente, o senhor vai ter que aceitar. disse o senhor Prosser, rodando seu chapéu de pele no alto da cabeça. Esse desvio tem que ser construído e vai ser construído. Primeira vez que ouço falar nisso. Por que é que tem que ser construído? O senhor Prosser sacudiu o dedo para Arthur por algum tempo. Depois parou e retirou o dedo. Como assim? Por que deve ser construído? Ora, Exclamou ele. é um desvio. É necessário construir desvios. Os desvios são vias que permitem que as pessoas se desloquem bem depressa do ponto A ao ponto B, ao mesmo tempo que outras pessoas se deslocam bem depressa do ponto B ao ponto A. As pessoas que moram no ponto C, que fica entre os dois outros, muitas vezes ficam imaginando o que tem de tão interessante no ponto A para que tanta gente do ponto B queira muito ir para lá. E o que tem de tão interessante no ponto B para que tanta gente do ponto A queira muito ir para lá. Ficam pensando como seria bom se as pessoas resolvessem de uma vez por todas onde é que elas querem ficar. O Sr. Prosser queria ficar no ponto D. Este ponto não ficava em nenhum lugar específico. Era apenas um ponto qualquer, bem longe dos pontos A, B e C. O Sr. Prosser teria uma bela casinha de campo no ponto D, com machados pregados em cima da porta, e se divertiria muito no ponto E, o bar mais próximo do ponto D. Sua mulher, naturalmente, queria uma roseira trepadeira, mas ele queria machados. Ele não sabia por quê, só sabia que gostava de machados. O Sr. Prosser sentiu seu rosto ficar vermelho ante os sorrisos irônicos dos operadores do trator. Apoiou o peso do corpo numa das pernas, depois na outra, mas sentiu-se igualmente desconfortável com as duas. Era óbvio que alguém havia sido terrivelmente incompetente e ele pedia a Deus que não fosse ele. O senhor teve um longo prazo a seu dispor para fazer quaisquer sugestões ou reclamações, como o senhor sabe, Disse o Sr. Prosser. Longo prazo? Eu só soube dessa história quando chegou um operário na minha casa ontem. Perguntei a ele se tinha vindo para lavar as janelas e ele respondeu que não. Vinha para demolir a minha casa. É claro que não me disse isso logo, claro que não. Primeiro lavou umas 2 janelas e me cobrou 5 pratas. Depois é que me contou. Mas, senhor Dente, o projeto estava à sua disposição na Secretaria de Obras há 9 meses. Pois é, assim que eu soube, fui lá me informar, ontem à tarde. Vocês não se esforçaram muito para divulgar o projeto, não é verdade? Quer dizer, não chegaram a comunicar às pessoas nem nada.
mas o projeto estava em exposição. Em exposição, tive que descer ao porão para encontrar o projeto. É no porão que os projetos ficam em exposição. Com uma lanterna. Ah, provavelmente estava faltando luz. Faltavam as escadas também. Mas afinal, o senhor encontrou o projeto, não foi? Encontrei sim, disse Arthur. Estava em exibição no fundo de um arquivo trancado, jogado num banheiro fora de uso, cuja porta tinha a placa: Cuidado com o leopardo. Uma nuvem passou no céu. Projetou uma sombra sobre Arthur Dente, deitado na lama fria, apoiado no cotovelo. Projetou uma sombra sobre a casa de Arthur Dente. O Sr. Prosser olhou-a de cara feia. Não chega a ser uma casa particularmente bonita. Perdão, mas por acaso gosto dela. O senhor vai gostar do desvio. Ah, cala a boca! Cala a boca e vai embora. Você e a porcaria do seu desvio. Você sabe muito bem que está completamente sem razão. A boca do Sr. Prosser abriu-se e fechou-se umas 2 vezes, enquanto, por uns momentos, seu cérebro foi invadido por visões inexplicáveis, porém terrivelmente atraentes. Via a casa de Arthur Dente sendo consumida pelas chamas, enquanto o próprio Arthur corria aos gritos do incêndio, com pelo menos 3 lanças bem compridas enfiadas em suas costas. Visões como essas frequentemente perturbavam o Sr. Prosser e o deixavam nervoso. Gaguejou por uns instantes e depois recuperou a calma. Senhor Dente? Sim? O que é? Gostaria de ressaltar alguns fatos para o senhor. O senhor sabe que danos esse trator sofreria se eu deixasse ele passar por cima do senhor? O quê? Absolutamente zero. Disse o Sr. Prosser, afastando-se rapidamente, nervoso, sem entender por que seu cérebro estava cheio de cavaleiros cabeludos que gritavam com ele. Por uma curiosa coincidência, absolutamente zero era o quanto o descendente dos primatas, Arthur Dente, suspeitava que um de seus amigos mais íntimos não descendia dos primatas, sendo, na verdade, de um pequeno planeta perto de Betelgeuse, e não de Guilford, como costumava dizer. Tal suspeita jamais passara pela cabeça de Arthur Dente. Esse seu amigo havia chegado ao planeta Terra há uns 15 anos terráqueos e se esforçara ao máximo no sentido de se integrar na sociedade terráquea. Com certo sucesso, deve-se reconhecer. Assim, por exemplo, ele passara esses 15 anos fingindo ser um ator desempregado, o que era perfeitamente plausível. Porém, cometera um erro gritante por ter sido um pouco displicente em suas pesquisas preparatórias. As informações de que ele dispunha o levaram a escolher o nome Ford Prefect, achando que era um nome bem comum que passaria despercebido. Não era alto a ponto de chamar atenção, e suas feições eram atraentes, mas não a ponto de chamar atenção. Seus cabelos eram avermelhados e crespos, e ele os penteava para trás. Sua pele parecia ter sido puxada a partir do nariz. Havia algo de ligeiramente estranho nele, mas era algo muito sutil, difícil de identificar. Talvez os olhos dele piscassem menos que o normal, de modo que quem ficasse conversando com ele algum tempo acabava com os olhos cheios d'água de aflição. Talvez o sorriso dele fosse um pouco largo demais e desse a sensação desagradável de que estava prestes a morder o pescoço de seu interlocutor. Para a maioria dos amigos que fizera na Terra, era um sujeito excêntrico, porém inofensivo. Um beberrão com alguns hábitos meio estranhos. Por exemplo, ele costumava entrar de penetra em festas na universidade, tomar um porre colossal e depois começava a gozar qualquer astrofísico que encontrasse, até que o expulsassem da festa.